Estamos começando mais um episódio do Like ao Love, o nosso podcast do Denga. Eu sou a Andréia Bach e hoje vamos falar sobre o tema O Amor Preto Cura. Para trocar essa ideia, convidamos Catiúcia Ribeiro, ela que é graduada em Filosofia pelo FRJ, mestra e doutora em Filosofia Africana e, além disso tudo, meu amor, é pesquisadora, escritora, apresentadora de um programa da GNT, O Futuro é Ancestral. Catiúcia, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Pelo convite. A gente fica muito feliz de receber você. Minha parceira de aniversário, tá? Librianas. Sim, do mesmo dia. Para começar essa conversa, a gente quer entregar um presente do nosso apoiador. Ai, amei! Creme de doce de leite com canela. É um licor super gostoso, né? Nossa, tem cara, gente. Tem cara, amei. Podcast bom é assim. Entendeu? Catiúcia por Catiúcia. Quero saber quem é você. Fale de ti aí pra gente. Gente, essa pergunta sempre aparece quando eu vou falar em podcast. Bom, Catiúcia sou eu, uma mulher preta, nascida e criada numa família de origem quilombola, no Rio Grande do Sul. Eu tô fora do Rio Grande do Sul, tem um tempo. Sou uma mulher vivenciadora das espiritualidades de matriz africana. Sou Egbome de Ogum, né, da casa de Ogum, Ogum Alacuru. Sou professora de filosofia, formada em filosofia. Sou crossfiteira, filha da dona Sônia, sambista. É isso, acho que é isso, assim, esse basiquinho, assim. Muito bom. E você fala muito da sua família, né? Sim. Dentro das rodas de conversa, dentro das trocas nos bares. E eu acho que essa é a base principal do amor. E aí, pensando em amor, o que é o amor preto pra você? É importante tu trazer essa questão da família, porque eu sou nascida e criada numa família que sempre teve o amor como epicentro das nossas relações. Então, quando eu penso que é o amor preto, eu penso automaticamente na minha família. As pessoas muitas das vezes me perguntam assim, de onde vêm as tuas inspirações para pensar filosofia, comunidade? É da minha família, né? Eu sou de uma família que os meus avós eram militantes, a minha mãe. Então, sempre trouxe para nós a importância de valorar o amor como um antídoto de transformação. Então, eu fui criada numa família com muito amor. Certa vez eu fiz um podcast que eu dizia isso, assim, eu não posso permitir que o amor não esteja presente na minha casa porque eu cresci. Então, quando nós falamos de cura, né, falamos de amor preto enquanto cura, a família, que é o que é mais importante para a nossa comunidade, para a nossa ancestralidade e que foi negada a nós em virtude da colonização, né? A família, ela é um presente da ancestralidade e eu acredito que é onde o amor, esse amor, porque a gente só dá o que a gente recebe, né? E a raiz do nosso amor é a família. Você acha que vem daí o processo de acreditar no amor preto ainda hoje? Sim, mas eu acredito... Quando nós falamos de amor preto, né, é importante... Bell Hooks tem um texto muito importante que ela fala sobre o amor e ela fala do impacto da escravidão no ato de amar. E quando nós falamos desse resgate do amor, né, ele automaticamente está ligado à família. Porque nas heranças africanas, a família é um bem muito valoroso. E a Bell Hooks destaca isso no texto, que a colonização ela vai extraindo de nós a família. Na medida que ela vai extraindo de nós a família, ela também vai extraindo de nós a possibilidade, e ela fala a arte de amar. Né? Imagina, chegava nós duas aqui enquanto irmã, enquanto mãe e filha, esse amor incondicional, e automaticamente nós éramos obrigadas a viver separadas, distanciadas. Né? Então o amor ele é um antídoto potente, porque na medida que ele está presente no nosso território, ele começa a estar presente também nas nossas correlações. E aí, o que todo mundo quer saber em casa, tá amando? Tô querendo. A eterna busca. A eterna né? busca, mas tô amando a mim mesma, assim, né? Acho que é muito importante, né? Uma vez eu escrevi muito sobre isso, que seres incompletos não completam ninguém. Então, para que a gente consiga também buscar o amor, né? Esse amor, não idealizar um amor que é vendido a nós, mas buscar essa ideia do amor, a gente precisa se conhecer primeiro, se amar. E aí, para nós, pessoas pretas, o amor ele é extremamente custoso, porque desde muito cedo é tirado de nós a nossa autoestima, é tirado de nós a nossa história, amar a nossa ancestralidade, amar a nossa estética, nossas cores.
né? Então, isso vai criando em nós também uma dificuldade de compreensão de amar. Então, quando você começa a entender que os nossos cabelos são lindos, que as nossas vestimentas é linda, que a nossa espiritualidade é linda, que a nossa história é potente, isso vai forçando e reforçando o amor. E aí você começa a ficar... Pronta ninguém tá, né? Mas você começa a ficar melhor para se relacionar. Acredito, eu estou buscando um amor aí. Ó, e fica a dica. Tô no Denga Love. Tá no Denga? Não, tô aqui no podcast. Ainda não entrei no Denga Love. Olha, fica a dica. Não é fica a dica. Fica a dica. Mas você acha que, mesmo depois de tantas conversas, tantas discussões ao longo dos anos, ainda tá difícil amar? Olha, eu não sei se ainda tá difícil amar, mas eu acredito que hoje a gente consegue perceber, sabe? Muitas das vezes, em que lugar nós não queremos estar. Por exemplo, assim, a gente já consegue entender o desamor, né? Hoje em dia a gente foi criada numa sociedade que muitas das vezes viola a nossa condição de amar e nós nem sequer nos damos conta, né? Eu acredito que hoje a gente já consegue perceber, a gente já consegue entender muitas das vezes quais são os modelos de relacionamento que nós queremos, né? Hoje, por exemplo, se discute muito sobre a ideia de não romantizar o amor, de pensar que existem outras formas de amar. E isso é um avanço, né? Porque outrora nós tínhamos somente como ideal de relacionamento, ideal de amor, esse amor romântico, que ele é frágil, ele não existe, né? Eu gosto muito que o professor Renato diz que, por exemplo, a ideia do romantismo, ela existe e ela tem que ser presente, mas existem outras formas de amar. Então, acho que hoje nós conseguimos identificar esses outros modelos de amar, propor outros modelos de amar. Nós estamos num processo de reeducação de amor. E falando sobre amor romântico, as estatísticas e os estudos mostram que as mulheres pretas são as que mais têm dificuldade a se casar. Né? Se você não sabe, você está sabendo agora. O que você acha, o que você pode falar para a gente sobre a solidão da mulher negra? Olha, a solidão da mulher negra, ela é um ponto entre vários pontos em todas as violências que o racismo cometeu sobre a população negra, né? Então, tem a solidão da mulher negra, como tem a solidão de um povo negro como um tal. Mas é importante dizer que foi construído socialmente o lugar da mulher negra não como aquele lugar de ser desejada para construir um relacionamento, de ser desejada para construir uma família. O ideal de beleza, né? O ideal de relacionamento nunca é sobre as mulheres negras, né? Assim como também há um estereótipo em cima do olhar dos homens negros, né? Então, claro que a solidão das mulheres negras é uma realidade. Nós temos muitas mulheres negras que, quando chegam mais ou menos na idade de 40 anos, dos 30, dos 40, muitas das 50, elas estão sozinhas. Mas a gente precisa entender que essa solidão, ela também é fruto desse processo que o racismo constrói, para que a gente não esteja juntas, para que a gente não esteja juntos, né, enquanto relacionamento, enquanto família, enquanto potência. Eu gosto muito quando você fala que a solidão é do nosso povo. Sim. Né? É importante a gente fazer esse recorte, trazer... E isso não invalida esse dado importante, né, que as mulheres negras de fato estão sozinhas. Mas a gente precisa entender que as mulheres negras estão sozinhas, por que fenômeno é esse que faz com que os homens negros não queiram casar com as mulheres negras? Por que os homens negros estão também em situação de solidão? A gente precisa entender que o racismo, ele constrói isso, né? Nós somos construídos em uma sociedade que o tempo todo nega a nossa humanidade, invalida a nossa presença social, espiritual, econômica, epistêmica. Então, automaticamente vai invalidar também a nossa possibilidade de amar. Então, assim, as mulheres negras não são construídas desde pequena como aquela que é vista para construir relacionamento. O ideal de beleza, o ideal de relacionamento nunca é atribuído às mulheres negras, né? E por quê? Isso é um fenômeno que também é produzido pelo racismo. Não, e esse fenômeno atinge muita gente, né? É muito famoso a gente falar que jogador de futebol é raro se relacionar com uma pessoa preta, cantores famosos e assim vai. Infelizmente, é muito comum quando a gente, quanto comunidade preta, ascende socialmente ou dentro da academia, a gente naturalmente acaba convivendo com muitas pessoas não pretas. E aí a gente tende, dentro dessa invalidação que você falou, que a gente próprio consome, do que o racismo influencia pra gente,
esse não desejo de construção de famílias pretas, porque em alguma camada da psique, a gente acha que vai continuar no lugar inferior. Porque o ideal... Qual é o ideal social? Né? É você ter dinheiro, é você consumir. O capitalismo te vende um modelo de vida, te vende um modelo de como você tem que se relacionar. Todos esses modelos e todas essas não é indicações, todos esses modelos, vamos pensar assim, não era bem essa palavra, agora me fugiu, sempre são em direção ao ideal de brancura, ao ideal, né? Então, assim, quando um jogador de futebol ele ascende socialmente, ele atinge determinados lugares, ele sai daquele lugar que ele está e ele chega num determinado lugar, o que ele precisa para ser aceito nessa sociedade, né? Bom, você saiu desse lugar e você chegou entre nós. E entre nós é configurado dentro desse modelo ocidental, brancocêntrico. Então, automaticamente, qual é o ideal de poder? É você se relacionar com uma mulher branca. Porque ela também, né? Ela acaba te dando o green card, né? Ela te dá esse passaporte para esse lugar. E quando você se relacionar com uma mulher negra, porque um relacionamento entre duas pessoas pretas também é um ato político, né? Você dizer para uma sociedade que historicamente construiu uma desconexão entre pessoas pretas para que elas não se relacionem sexoafetivamente, para que elas não formem família, por que quando elas chegam num lugar dito de poder, ela vai se relacionar com uma outra pessoa preta, né? Porque também você construir um lugar, você construir uma família preta desse lugar é também você fortalecer a sua comunidade, né? Quando você olha um casal preto num lugar de poder, de potência, quando você olha a Thaís e Lázaro, né? Você olha assim, poxa, duas pessoas pretas incríveis, lindas, brilhantes, você vê Jay-Z, Beyoncé, chega num lugar e fala assim, a minha mulher é preta, o meu homem é preto. Para uma sociedade que o tempo inteiro vai dizer que você tem que se embranquecer, né? Então, assim, o relacionamento interracial, ele também é fruto desse processo de eugenia, desse processo de branquitude, né? Não é simplesmente eu acordei e senti um desejo por uma pessoa branca. Esse desejo é construído socialmente. Então, você chega num lugar de estrelato, né? E aí você vê esse fenômeno. O ano passado viralizou a foto dos jogadores de futebol da seleção brasileira. Todas as companheiras eram brancas. Absolutamente todas as companheiras eram brancas, né? Então, assim, é para pensar dentro desse recorte racial. E falando nessas pessoas, essas personalidades que ascenderam, o trabalho que você faz com o Cabelinho eu admiro muito, porque é um trabalho artístico que atinge sobretudo a favela, a juventude da favela. Então, conseguir construir uma formação para um músico como esse, por exemplo, e direcionar ele para que direcione outros jovens para esse caminho do pensar racial é muito importante, ainda mais a nossa juventude, que é muito formação e, ao mesmo tempo, não consegue se prender no que realmente a gente precisaria focar. Então, admiro muito, parabéns. Não, e é importante porque o Vitor, o Cabelinho... Olha, muitos íntimos, gente! Porque eu chamo o Vitor, que eu chamo de Vitor. O Vitor tem um impacto muito significativo na juventude, né? Na juventude de periferia, na juventude de comunidade, na juventude de favela, né? Ele tem uma música que fala Minha Favela. E essa pessoa, tirar essa venda, né, essa venda que é colocada sobre nós de não percepção da realidade, quando você chega num lugar como o Vitor chegou, é extremamente importante, né? Quando ele canta uma música, quando ele fala uma mensagem, quando ele fala, por exemplo, o Vitor mudou a estética dele de usar trança, você vê a comunidade inteira usando trança. Quando você tem uma sociedade que o seu cabelo é feio, né? Então, é muito importante que nós... que se olhe para a cultura do rap, do funk, do trap, como também um espaço de transformação, um espaço de impacto, né? Impacta a comunidade e muitas das vezes vai chegar onde a academia não chega, né? Então, assim, como que nós faremos a confluência desses saberes para que essas crianças tenham acesso também a essa comunidade, a esse saber, a saber a sua história? Por exemplo, ele tatuou o Malcolm X
na perna, né? E aí, quando ele fez o filme Confia, no trailer, aparece de cara, assim, a foto do Malcolm, sabe? E aí tem um sankofa em cima do Malcolm. E ali tem uma mensagem também subliminar, que não precisa você dizer o que é, né? Porque a imagem também traz uma comunicação muito importante. Então, eu também tenho um carinho. Filho, beijo, te amo. Ai, que lindo. Meu filho. Ai. Por E esse agora, trabalho e por ele. falar sobre um assunto polêmico. Polêmico! Palmitagem. Ai, ai, ai. Catiúcia Ribeiro, você já palmitou? Acredita que nunca? Duvido! Juro. Caraca. Eu juro. Eu juro. E quando eu paro pra pensar nisso, eu me recordo muito assim. Eu sou nascida e criada no Rio Grande do Sul. E quando eu era mais novinha, era muito setorizado os espaços, né? Então eu sou filha de um homem que era fundador praticamente de uma escola de samba e de uma mãe militante. Então o meu universo ele sempre permeou entre pessoas pretas. E eu juro, gente, eu nunca palmitei. Ô, Glória! Eu juro, gente, eu juro pelo meu orixá. Quando eu era mais novinha, eu beijei um menino, o cabelo dele era leite. Aí eu falei assim, não, mas eu já palmitei sim. Aí depois fui reencontrar Leite. Leite é aquele menino preto de pele clara que mora na periferia, que todo mundo lê como branco, sabe? O cria. O cria, exato. Não, é branco depois, quando a gente, né, começa a compreender como é. Mas nunca me relacionei com pessoas brancas, nunca tive uma relação sexual com um homem branco. Fica a dica, gente. Bora aprender. Em 44 anos de vida. Se em 44 anos não rolou... Agora não, agora, querida. Mas assim, então, qual é o real problema da palmitagem? Porque muito se fala, mas... É importante a gente dizer o seguinte, assim, o processo de branqueamento no Brasil, ele foi muito bem arquitetada para que durante um período as pessoas se relacionassem intrarracialmente, né? E depois de um tempo a raça negra fosse extinta do território brasileiro. Nesse movimento de branqueamento que foi produzido no Brasil, também é produzido um ideal de desejo, um ideal de relacionamento. Então, a gente precisa entender que também, quem nunca ouviu, pelo menos a minha geração ouvia muito, né? Vamos clarear a família, vamos melhorar os cabelos, vamos afinar o nariz. Tudo isso são falas que são ditas soltas na comunidade, mas que também atendem, né, a um projeto político de eugenia, de branqueamento. Então, assim, quando nós chegamos hoje e falamos assim, palmitagem, nós não podemos entender que o Brasil, ele é o país majoritariamente não branco, onde tem o maior contingente populacional de pessoas pretas fora do continente e que existe um projeto que foi criado, né, há séculos para a eliminação da nossa raça. Então, automaticamente é isso, que é o que eu estava falando do jogador de futebol. Você olha assim, qual é o ideal de desejo? Então, assim, quando a gente fala de palmitagem, quando a gente fala de branqueamento, a gente precisa entender também que esse desejo, ele não é um desejo inato. Ele não é um desejo que acontece do nada. Ele é produzido também socialmente, né? Porque nós nunca fomos vistos como belo, né? Nós nunca fomos vistos... há um tempo atrás, há bastante tempo atrás... eu escrevia poesia, eu escrevi uma poesia... Poeta, gente, isso eu não sabia. Pois é, mas não me intitulo poeta, porque eu escrevi poucas poesias, mas eu escrevi uma poesia com o meu irmão Cizinho África, que é um grande poeta, e nós temos uma poesia que se chama Iferani. Iferani, em Yorubá, se chama Amor. Só que antes de Iferani, eu tinha escrito Espelho Preto. E aí, Espelho Preto era uma poesia que falava, não lembro mais ou menos, mas assim... Depois que te vi, meus olhos nunca mais se fechou. Pude ver onde estava a minha dor, escondida, adormecida pela violência. Olhar o espelho preto é te ver enquanto beleza. Então, o que eu estou te dizendo? Quando eu te olho, eu também me percebo enquanto bela. Entende? Então, eu acredito que na medida que a gente também vai fortalecendo esse lugar da autoestima, esse lugar da realidade preta, automaticamente a gente vai tendo mais relacionamento entre pessoas pretas, né? Então, não é só o simples desejo de querer ficar com uma pessoa branca, né? Eu acredito muito que esse fenômeno faz parte. A gente tem uma mídia que não apresenta relacionamento entre pessoas pretas. A gente não vê quais casais pretos que protagonizam novelas que a gente vê, que protagonizam filme. Entende? Então, o tempo inteiro tem uma indústria também te vendendo o ideal
de brancura, de branqueamento, né? Mas se você perguntar para mim, eu sou a pessoa que vou te dizer que pessoas pretas precisam se relacionar entre elas. Né? Eu sou aquela que se eu ver uma amiga, vou falar, pô, irmã, se eu ver um irmão, pô, irmão, vou falar, né? Porque o nosso povo é tão bonito, construir uma família preta. Olha isso aqui, não é um casamento entre duas mulheres, entre dois homens, entre uma mulher e um homem, entre pessoas pretas. É uma potência ancestral. Então, assim, eu acredito no relacionamento preto como um ato político. Quando você palmita, automaticamente você também enfraquece a sua comunidade. Você trouxe aí na sua poesia essas referências em Yorubá, né? E a gente se conectar com essas nossas raízes, saber sobre o nosso passado, nos permite ter uma relação mais saudável, como você falou lá no início, antes de tudo com nós mesmos, mas também com os nossos pares, né? O que você acha que esses saberes ancestrais, como eles podem influenciar na melhoria da troca das nossas relações, sejam românticas ou afetivas de amizade? Tem uma autora, eu já falei em tudo quanto é podcast, vou falar aqui também para não fugir à tradição. Tem uma autora que eu amo, que se chama Sombofo Somé, que é o livro clássico Espírito da Intimidade, né? Ensinamentos africanos como maneira de se relacionar. Então, a Sombofo Somé facilmente responde a sua pergunta quando ela diz que a nossa forma de se relacionar afetivamente também foi infectada, né, pelos destroços da colonização. Então, o que sobra após os destroços? Né? Você vai pegando fagulhas, você vai tentando reconstruir aos poucos, e aí muitas das vezes quando você reconstrói, não necessariamente você reconstrói dentro das suas bases culturais. Então nesse livro, logo no início, ela vai dizer que um relacionamento ele também é um fortalecimento da própria comunidade. Então ela abre o livro convidando a um abraço para a comunidade. Então ela vai dizer assim, um relacionamento ele também é uma fortaleza para a comunidade. Ela diz assim, quando eu fui morar no Ocidente, por exemplo, as pessoas tinham seu apartamento e elas resolviam seus relacionamentos e os seus problemas dentro ali. Na minha aldeia em Dagara, não. Na minha aldeia da Dagara, se eu sou casada contigo, se eu sou casada com ele, há um problema no nosso relacionamento, isso é um problema da comunidade. Porque automaticamente, se esse relacionamento ele acaba ou se ele fragiliza, impacta a comunidade. E isso é muito real, né? Quem nunca você tem uma amiga, ou você tem um amigo que namora uma pessoa que você ama aquela pessoa faz parte do teu convívio e do nada ela chega e comunica, terminei com fulano. Aí você, não, mas como assim? Né? Esse fulano não vai mais transitar entre nós. É isso que ela está dizendo. Por que ela está dizendo isso? Porque ela vai dizer que isso tem também elementos espirituais. Porque ela vai dizer que o relacionamento também é espiritualidade. Ela vai dizer que o encontro de um espírito com outro espírito constrói o espírito da intimidade. Então, quando nós pensamos um futuro, né, eu sempre falo que o futuro ele é ancestral, ele está na ancestralidade, é para olhar para essas práticas e pensar assim, será que os modelos de relacionamento que nós estamos desenvolvendo ao longo do tempo não tem que mudar? Será que a forma como eu percebo o amor, será a forma como eu amo os meus pais, os meus amigos, as minhas companheiras, os meus companheiros, os meus filhos, os meus tios, também não é infectado pela colonização? E muitas das vezes a gente parte de uma ideia muito individualista do eu. Então, se não tá bom para mim, o relacionamento não tá bom. Mas o relacionamento tem que estar bom para os dois. E se tem que estar bom para os dois, automaticamente tem que estar bom para a comunidade. Então, as filosofias africanas, as filosofias ancestrais, a história da ancestralidade nos convida a acessar outros modelos de relacionamento, né? Então, hoje nós vemos muito debate sobre poligamia, poliginia, né? Que são bases de relacionamento africano. São modelos de relacionamento africano que a professora Sombofo Somé, que era filósofa também, né, voltou para a massa de origem, voltou por em 2017, ela fala sobre isso, né, e o seu companheiro também, Malidoma Somé, fala sobre isso também, o quanto o relacionamento ele é um elemento da alma, do espírito, né? Então, e muitas das vezes a nossa forma de se relacionar é muito material, né? Eu acho muito bonito quando ela fala também, você falou sobre baseado na comunidade. Aqui a gente tem uma prática de casou, virou aquele casal ali dentro do seu apartamento, dentro da sua casa. É criado
um senso de rivalidade com sogros e sogras. Se a gente resgata essa sabedoria que a própria São Bofo traz da sua comunidade da Gara, a gente vê que, cara, você está unindo dois sangues, são dois reinados. Olha a escolha que você está fazendo. Força que isso tem. É muito poderoso, então... Esse livro também me trouxe uma outra perspectiva de... ao meu companheiro que eu tô me unindo àquela outra família. Nós somos muito mais fortes, é essa força. E isso é muito importante. Eu juro para tu, quando eu saí de Porto Alegre e vim pro mundão, né? Porque Porto Alegre é uma cidade pequena e, na verdade, eu vim de Pelotas. Né? Depois de Pelotas, fui para Porto Alegre, eu nasci em Pelotas. E quando eu cheguei, principalmente aqui no Sudeste, que eu vi as pessoas assim, vou passar Natal. Aí eu perguntava, vai reunir a família? Não, era o núcleo familiar. Era o pai, a mãe e os 2 filhos. E na minha família, Natal é tipo a família Buscapé. Sabe, assim, você vai na minha casa, tem 50 pessoas. Aí minha tia ri alto lá, que ri alto de lá, que se mete na relação. O que a São Bofo está dizendo, assim? Essa individualidade, essa rivalidade, né? Tu imagina, trouxe algo muito importante. Nós casamos e abandonamos os nossos idosos. Então, a gente, né? Como que eu vou rivalizar com a mãe do meu companheiro? Claro que a gente entende que as relações humanas, elas são conflituosas em muitos aspectos. Mas a São Bofo Somé, quando ela te convida a olhar o amor por um outro paradigma, ela também está te convidando a uma reconstrução, uma reconfiguração de sujeito, uma reconfiguração de humanidade. Quais são os modelos de humanidade? Esse modelo de humanidade que nós estamos inseridos, que é ocidental, ele não vai dar conta desse relacionamento da São Bofo, né? Porque é um modelo de humanidade muito pautado no eu sou. E a São Bofo diz, não, nós somos. E que bonito isso que tu disse, né? São 2 famílias se unindo, são 2 forças, né? E como que depois a gente começa a não querer mais conviver com essa realidade, né? Você vê, enfim, os nossos relacionamentos, eles são totalmente ocidentais. Então a gente casa, vai morar eu e meu marido, nunca mais vai ver a mãe, entendeu? Ou vai lá na Páscoa, vai lá no Natal, né? Não sei o quê. Eu tenho os meus filhos não brincam com os primos, não brincam, não descem, estão sempre dentro de um cercado. Então, cada vez mais, uma sociedade que constrói a ideia do amor muito singular. Né? Por isso que quando tem conflitos no relacionamento, muitas das vezes não consegue resolver, porque não tá bom para mim. Aí a outra pessoa fala, não tá bom para mim. Mas em que momento não tá bom para os dois, né? E esse ensinamento que ela traz é bonito também. E a gente pode ficar falando um tempo desse livro dela. Guria, se deixar... Nossa, eu já li... Se eu te contar, eu já li Despertar a Intimidade 8 vezes, tá? Eu li 2, eu tô chegando lá. Eu juro, assim, porque parece, sabe... Antigamente tinha um livrinho chamado Minuto de Sabedoria. Então, às vezes, quando eu tô muito pilhada, eu vou ler a São Bofo. Aí eu abro, sabe? E pra mim, ela é sempre inovador vê-la falar, porque muitas das vezes as pessoas também foram ler o Espírito da Intimidade acreditando que ela falava somente entre relacionamento sexo-afetivo. Ela está falando sobre maneiras de se relacionar comunitariamente. Então, como eu me relaciono também com as pessoas que eu amo, com os meus amigos, com a minha família, com a minha mãe, né? Ela fala sobre a ideia do perdão. Inclusive, num dos programas do GNT, o programa sobre amor, eu trago a São Bofo Somé. Eu trago a São Bofo em 2 programas que eu gosto muito. Eu já assisti. Se você ainda não assistiu, procura lá, que eu sou fã, gente. E aí, dentro disso, ela fala do uso da tecnologia ancestral de recorrer ao espírito. Isso. Ela fala que quando a conversa não dá, quando a comunidade também não dá conta, recorrer ao espírito é uma opção. E isso me faz pensar sobre não desistir fácil das relações. Muitas pessoas reclamam... dentro da nossa contemporaneidade, das relações serem muito líquidas, descartáveis, enxergar o outro como um nada, qualquer briga já é passível de... E aí você sai do seu propósito, né? Se você tem um propósito ali de construir algo com aquela pessoa, construir uma família, por que a gente desiste fácil? Né? Acho que esse ensino africano nos traz uma calma, uma paciência, né? Enfim, confabulando aí. E dentro dos seus estudos, como que a filosofia africana ela pode construir um amor próprio para a gente, ensinar essa construção? Olha, uma das coisas que a minha forma, né, de percepção filosófica sobretudo, eu sempre bato muito nessa tecla, né, como que nós nos reconfiguraremos enquanto humanidade. O modelo de humanidade que nós conhecemos, ele é muito, já disse isso, né, muito singular. Então,
A filosofia africana, ela nos ajuda, sobretudo, primeiro que ela te convida a entender que nós não somos um. Nós somos mais do que um, porque nós somos essa matéria, mas nós somos também a espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela tem que estar em confluência com a matéria. E aí você tem um modelo de humanidade. Por isso que se traz muito a questão, por exemplo, que a filosofia ocidental advoga muito pela ideia do penso, logo existo, né? Eu trago muito a ideia de sinto, logo coexisto. Então, na medida que eu me conecto com a espiritualidade, que eu me conecto com a ancestralidade, eu começo a me reconfigurar enquanto pessoa, né? Então, a minha vida, então a forma de você exercer o julgamento sobre o outro, porque tu trouxe algo assim, a gente muitas das vezes no relacionamento tem um problema e briga e tal, porque a gente é muito individualista. A gente é uma sociedade muito singular. Então, eu estou preocupado com o que é importante para mim, mas muitas das vezes não estou preocupada com o que é importante para a pessoa que se relaciona comigo. E muitas das vezes, o que é pior, nós temos essa prática de maneira involuntária. E essa involuntariedade, essa maneira involuntária é justamente essa subjetividade que promove essa singularidade. Então, o que a filosofia africana nos convida? Olha, a gente precisa entender que eu sou porque nós somos. Então, se eu tenho uma forma de percepção, eu preciso ter a escuta sensível para ouvir a outra pessoa. E mesmo que a outra pessoa não concorde comigo, porque eu acho que aí é o grande desafio, né? Principalmente nos relacionamentos. Se eu quero isso, aí outra pessoa fala, não, mas eu não quero. Não, mas você tem que querer, porque eu quero que você faça isso, porque eu quero que você vá comigo aqui agora. A outra pessoa fala, então, meu amor, hoje eu tô cansado, hoje eu não tô afim de ir. Vá sozinho. E aí você já bota insegurança, já bota um monte de coisa. Então, assim, na medida que você também entende a relação como uma perspectiva espiritual, entende? Tá para além dessa desejo. Pode parecer um papo, assim, às vezes a pessoa vai falar, ah, não, mas isso é tão difícil na prática. Não é tão difícil na prática. É tão difícil na prática porque nós não experimentamos vivenciar a vida a partir de um paradigma ancestral espiritual. Nossa, muita coisa. E afinal, o amor preto, ele cura mesmo? Eu acredito nisso. Eu acredito nisso porque vou voltar na primeira autora que eu trouxe aqui. Eu gosto muito desse texto, gente. Elas duas são fundamentais na minha forma de percepção sobre amar, que é a Sombof Somé e é a Bell Hooks. Então ela fala, né? O amor preto cura. Nossa cura está no ato e na arte de amar. Então, muitas das vezes, quando nós olhamos pessoas que não conseguem amar outras pessoas, é porque essas pessoas não foram amadas. E as pessoas que deveriam dar amor a essas pessoas também não conheceram o amor, né? Porque a primeira coisa que é extraída de nós é o amor, como uma operação sangrenta. E ela fala justamente sobre isso, né? Ela vai falar assim, tu imagina uma família que durante 5 séculos sempre foi separada. Então chegava aqui o pai, a mãe, a criança, esse pai ia para um lado, a criança ia para o outro. Então você, depois de um tempo, era necessário exercitar o desamor para sofrer menos, para poder dar conta daquela situação de violência, né, que foi o sequestro da comunidade africana, né, para as diásporas. Então, o amor preto cura porque você se cura. A nossa cura está no ato de amar, né? E eu acredito muito que o amor ele é um antídoto muito potente. E ele é um antídoto muito potente por isso. Porque quando eu reconfiguro, por exemplo, a relação com a minha mãe, né? Eu tenho uma relação muito maravilhosa. Sempre tive uma relação muito maravilhosa com a minha mãe. Mas eu tenho amigas e amigos que não conseguem ter um relacionamento de amor e de afeto com as suas mães. Ah, porque a mãe é ruim, não sei o quê. Porque ela também não conheceu isso. E aí essa pessoa, automaticamente, ela terá lacunas dentro de si para se relacionar com outra pessoa. Você está entendendo? Você para pensar, por exemplo, o número alarmante de homens pretos que não exercem a paternidade. Isso também é um projeto do racismo, né? Então, se ele não conhece esse afeto paterno, como que ele automaticamente dá esse amor? Isso impacta na nossa vida, na nossa autoestima, na nossa forma de percepção do mundo. Isso causa o desamor.
E o desamor, quando ele causa, ele afeta em outras coisas também. Ele vai afetar na nossa forma de se relacionar com o mundo, na nossa forma de se relacionar com o trabalho, na nossa forma de se relacionar com o dinheiro, com a economia, com tudo. Porque a autoestima, ela estando fragilizada, automaticamente você não consegue se relacionar socialmente. Então, quando o amor, ele cura, ele é potente, justamente ele cura por isso, porque ele te traz potência, ele te traz vida, te traz segurança. Acho que essa é a palavra importante, assim, ele te traz segurança, né? Porque a insegurança de nós mesmos é o que faz com que a branquitude insira em nós que nós não somos capazes de conquistar nada. E isso nada mais é o desamor. Porque se eu me amo, amo a minha cultura, né? Amo minha raça, amo minha cor, né? Automaticamente eu vou amar pessoas como eu. Você falar isso me emociona muito, porque a gente tem muitos de nós com dificuldade de se relacionar com seus próprios pais e muitas pessoas talvez nunca tiveram acesso a escutar isso e carregam grandes mágoas com seus próprios familiares de nunca ter conseguido receber um amor, um toque carinhoso, uma palavra afetuosa. Mas essa pessoa, ela sabe, no fundo, que ela só está ali pela existência do amor. E eu acredito que quando a gente também reconfigura o amor, porque muitas das vezes a gente não ouviu diretamente isso, mas ouviu aquele pai que não parava de trabalhar porque ele tinha um sonho que você precisava estudar. Aquela mãe que trabalhava em várias casas para garantir o teu sustento, mas ela nunca chegou, conseguiu te dar um abraço, te dar um amor. Aí você fala, essa pessoa nunca me amou. Amor, sim. Né? Então, e também muitas pessoas que desconhecem o amor. Esses dias eu estava vendo um vídeo muito bonito sobre as pessoas falando se elas tivessem a oportunidade de estar com a sua mãe mais uma vez. A mãe já tinha, todas essas pessoas já tinham perdido suas mães. E aí vários comentários assim, eu queria poder dizer isso, mas eu não posso porque eu nunca conheci esse amor. E aí essa pessoa que nunca conheceu esse amor de mãe, que nunca conheceu esse amor de pai, que nunca conheceu esse afeto de amor, ela automaticamente se torna uma pessoa mais fria, se torna uma pessoa mais individualista, mais singular. Não porque ela quer, é porque isso é fruto desse processo. Então você entende como é tudo muito milimetricamente arquitetado. E é isso que a Bell Hooks fala no Vivendo de Amor. Ela fala, quando eu começo a me amar os meus filhos, amar o meu companheiro, minha companheira, o amor ele vai curando. Você vai tirando. Eu não sei se você já assistiu um filme bem antigo chamado Quirico e a Feiticeira. Quem não assistiu, gente, vou dar um spoiler aqui. Enfim, no Quirico e a Feiticeira, no final, ele tira o espinho das costas da Carabá. Né? Que ele fala, meu nome é Quirico. Então ele é uma criança que, na verdade, tem uma relação, eu pelo menos faço essa leitura, tem uma relação muito forte com Logum Edé, que é o orixá menino, que gente grande respeita, que é uma fala da Iá Estela de Oxóssi, né, que dizia da grandeza de Logum Edé. Então ele nasce e ele salva essa mulher. E ele salva essa mulher desse espinho que estava ali machucando ela. Então, muitas das vezes, tirar esse espinho, sabe? Entender. Uma particularidade minha, por exemplo, assim, eu nunca tive uma relação de afeto com meu pai. Então, durante muito tempo, isso para mim foi uma dor. Né? Uma dor, porque eu sempre via... chegava nas comemorações de Dia dos Pais na escola, todas as minhas amigas faziam as cartinhas, faziam não sei o quê, e eu não tinha essa figura paterna. Quando eu começo a entender as problemáticas do racismo, eu lembro quando eu disse para mim, quando meu pai faleceu, no mesmo ano que meu pai faleceu, ele falou para minha mãe assim, olha, Sônia, eu estou muito feliz porque eu reconquistei o amor da minha filha. E aí eu disse para minha mãe assim, é porque hoje eu entendo que esse homem não conseguiu me dar amor porque ele é produzido pelo racismo para que esse amor não aconteça. Meu pai fala isso para mim em janeiro e meu pai falece no meu aniversário do mesmo ano. E era um misto de tristeza, mas era um misto de alívio também, sabe? De tirar essa culpa desse homem negro que nunca conseguiu ser pai, não porque ele não quis necessariamente, né? Porque eu acho que a gente tem que se perguntar que fenômeno é esse, né? Que faz com que os homens pretos não sejam pais. Né? Não é possível que todos não queiram. Não, há um fenômeno, o fenômeno não, é o racismo que constrói isso. Nossa, eu vou falando, se você deixar.
E eu vou chorando, vambora. Só pra gente dar um outro norte aqui e finalizando, estamos chegando ao fim. Não quero ficar aqui, gente, adorei. Mas, nossa, passou rapidíssimo. Muito! Conversa boa é assim, minha gente. Eu amo. Como é que você acha que a tecnologia, inclusive aplicativos como o Denga, por exemplo, eles podem ajudar nessa construção do amor, principalmente pra gente? Eu acredito que possa nos ajudar porque ele, primeiro que tem uma filosofia muito importante, que é a filosofia de reconectar pessoas pretas. Né? O Denga Love, ele consegue, você entra no aplicativo, você vê várias pessoas pretas e ele tem uma proposta de relacionamento entre pessoas pretas. Primeira vez que eu usei um aplicativo e ele é de pessoas pretas para conhecer pessoas pretas para se relacionar. Né, para possibilitar esses encontros. Então, a tecnologia, ela sendo usada a favor de conectar pessoas pretas. Então, assim, né, eu conheço pessoas que já se relacionaram com outras pessoas que conheceram no Denga, sabe? Esse podcast aqui pode possibilitar que outras pessoas entendam, nossa, mas então, será que... Porque uma vez eu fiz uma entrevista numa TV, não vou falar o nome do ator para não expor o irmão, e ele se relaciona com uma mulher branca. E ele falou assim, pela primeira vez na vida eu comecei a me questionar se eu tenho esse desejo, esse amor somente para mulheres brancas, ou se isso é construído socialmente. Né? Então, assim, e por que ele tem acesso a isso? Porque a gente começa a conversar. Então, a gente também precisa ter esse amor para se reeducar. Às vezes a gente vai lá e aponta. Reeducar também pode ser uma possibilidade de reconstrução do amor na nossa comunidade. Se você pudesse dar 3 conselhos para quem quer construir uma relação afrocentrada. Primeiro, importante, um relacionamento afrocentrado não é necessariamente um relacionamento entre 2 pessoas pretas. A afrocentricidade é um paradigma político que te convida a colocar a África no epicentro da sua localização. Então, a sua forma de percepção da cultura passa a ser a partir do paradigma afrocêntrico, a partir da localização africana, construindo uma agência, uma vez que nós estamos em desagência, operando na agência do outro. Então, a afrocentricidade é um paradigma político que te convida a um comportamento, a uma estética de relacionamento, né? Então, não necessariamente 2 pessoas pretas elas têm um relacionamento afrocentrado, né? São só 2 pessoas pretas se relacionando. Para que fosse um relacionamento afrocentrado, porque eu escuto isso o tempo inteiro, afrocentrado, mas, numa certa medida, eu acho importante também ter essa referência, né? Porque assim, o que se tenta passar quando fala que é um relacionamento afrocentrado? Que é um relacionamento entre 2 pessoas pretas. Então, o primeiro conselho é que nós tenhamos a possibilidade de voltar à nossa história, a nossa cultura é o nosso sistema imunológico. Então, retornar à nossa cultura, aos modelos culturais, os modelos de relacionamento, podem nos ajudar a ter mais relacionamento entre pessoas pretas, mais famílias pretas, né? Mais comunidades pretas, né? O dinheiro estando entre pessoas pretas, a educação estando entre pessoas pretas, isso automaticamente você fortalece a agência de um povo. Né? O segundo conselho é que nós tenhamos a possibilidade de perdoar os desamores que eventualmente foram atribuídos a nós, porque muitas das vezes as pessoas que não conseguiram nos dar amor também não tiveram amor. Né? Então, entender que, para além de ser uma responsabilidade delas, é responsabilizar o racismo por isso. Né? Isso é muito importante. Assim. Eu sei que quando nós estamos vivendo aquela relação, é difícil de pensar assim, né? Mas, de repente, tirar um pouco essa venda lá de longe e entender que essa falta de amor, ela é também um produto do racismo. E o terceiro conselho, gente, a gente é um povo tão bonito. A gente é tão bonito. As mulheres negras são tão lindas, os homens pretos são tão lindos. A gente tem que se relacionar entre a gente. Foi ensinado para nós que a gente não podia se relacionar entre a gente. Então, um casal de pessoas pretas, seja no formato que for, é dizer para a sua sociedade, ó, você passou o tempo inteiro mostrando para mim que eu tenho que me embranquear, mas eu vou denegrir o meu afeto. Vamos denegrir nossos afetos. Catiuxa só me faz chorar, gente. Como é que eu mantenho aqui a ordem? Bom, quero agradecer. Chegamos gente, ao eu final. amei. Obrigada, Quiser trazer suas considerações.
Bom, eu tenho dito que não existe considerações finais, né? Porque é um ciclo, a gente sempre volta. O que eu quero é agradecer, vida longa ao Denga, que nós tenhamos a possibilidade cada vez mais de pensar o amor a partir de um outro olhar, né? De uma outra forma de percepção. Sombof Somé, ao final do Espírito da Intimidade, ela diz: quem sabe está na hora de celebrar o estranho. E quando ela fala o estranho, é justamente tirar esse vício de um modelo de relacionamento pautado em filmes, pautado em princesas, pautado... Ninguém vai subir na torre para te salvar, né? Quem sabe você desce e vocês dois trilhem um caminho para construir juntos as suas torres, né? De repente seja esse um caminho. E construir a sua torre é entender, né, que, para além de tudo, o nosso relacionamento ele também é de cunho espiritual. Muito obrigada. Axé, minha irmã. Axé. Obrigada! Obrigada, Denga. Olha, foi mais um episódio do Denga e a gente convida vocês a escutar mais Catiúcia Ribeiro. Procure ela nas redes sociais, vai estar aqui na descrição. Convido vocês a assistirem o programa dela, O Futuro é Ancestral, que é maravilhoso. E muito obrigada mais uma vez. Terminamos mais um episódio do Like ao Love. Baixe o aplicativo Denga Love, está disponível para iOS e Android. Um beijo e até breve. Beijo.